Só para dar uma ideia. Também na Tupi Carioca, o teleteatro é o destaque principal da programação. Fazer novela naquela época era muito difícil, principalmente devido às condições do estúdio em que nós trabalhávamos, o antigo estúdio Tupi, lá na Venezuela, que tinha uma big coluna no meio. Então, os câmeras tinham muita dificuldade de se posicionar. E nós fazemos verdadeiros prodígios de equilibrismo para nos situarmos em posições favoráveis à câmera. Mas, afora esse problema técnico, tínhamos outros que, principalmente uma peça de época, como foi a Bela Madame Vargas, que era uma época até muito feminina, muito propícia à mulher, porque as roupas eram muito interessantes, foram todas desenhadas pelo Pernambuco de Oliveira. E no elenco nós tínhamos a Fernanda Montenegro, que naquela época estava começando, o Paulo Porto, o Ribeiro Fortes, e creio que Alberto Pérez também trabalhava nessa novela. Aliás, não era uma novela, era um teatro de 1 hora, que começava às 8h30 da noite. E foi dirigida pelo grande Chianca de Garcia. Em março de 1952, inaugura-se a TV Paulista, Canal 5, pertencente ao grupo do deputado Ortiz Monteiro. Meses depois, a TV Paulista é adquirida pelas organizações Vitor Costa. É dado um grande impulso na programação. Começa a concorrência entre as emissoras e a luta pela audiência na televisão brasileira. Novas atrações surgem no ar. Circo do Arrelia, Clube dos Artistas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Praça da Alegria. O Circo do Arrelia começou pela primeira vez quando a RG trouxe para mostrar ao Brasil o que era a TV, porque não se conhecia TV no Brasil. Então ela veio e trouxe. Eu fui convidado para participar das exibições de inauguração da TV. Então era um espetáculo em miniatura do que o circo. E lembro com grande saudade do dia 18 de setembro de 1950, quando nós todos esperançosos estávamos entrando numa coisa que nós não sabíamos o que era. Tínhamos apenas a nossa mocidade, a nossa vontade de vencer e de agradar, liderados por pessoas fantásticas como Dermival Costa Lima, que era o nosso chefe, e o Cassiano Gabus Mendes, menino ainda, já o nosso querido chefinho. E me parece que naquela mesma semana foi criado o Clube dos Artistas, uma ideia dos nossos queridos amigos já falecidos, o Walter Tasca e Júlio Najib. O apresentador, o grande Homero Silva, também já falecido, que era uma criatura fantástica. E o Clube dos Artistas era uma coisa tranquila, um cenário muito simples, com mesas e cadeiras, e que era frequentado pelo pessoal da Tupi. Para nós era uma farra. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o primeiríssimo programa que fizemos, e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro no Brasil e assim por diante, foi justamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi na fase experimental da TV Paulista, e nós estávamos fazendo teatro, o nosso grupo TESP, Teatro Escola de São Paulo, do Júlio Gouveia, meu marido, e eu escrevi os textos. Estávamos fazendo o teatro nos teatros da Prefeitura de São Paulo. E quando começou a televisão, fomos logo convidados para um ensaio, uma experiência, uma primeira experiência de televisão. E claro que o primeiro programa para crianças que nos pediram tinha que ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque realmente Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo é o símbolo, é a coisa mais importante que aconteceu no Brasil em matéria de literatura para crianças. Foram feitas 2 historinhas, as primeiras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era O Casamento da Emília e A Pílula Falante,
com Lúcia Lambertini, que já era do nosso grupo teatral, do Sesc, do Teatro Infantil. E nós começamos então, nós que éramos da Rádio Nacional, nós começamos a fazer, Nacional de São Paulo, começamos a fazer a programação da TV Paulista. E era muito engraçado, porque era um estúdiozinho, era uma sala, 2 câmeras, iluminação, tudo super primário. E nós fazíamos também programas na Rádio Nacional. Foi onde começaram vários comediantes. Depois nós fomos em 58 para a TV Rio, fazer a Praça da Alegria, que já era sucesso aqui em São Paulo. E a praça começou um ano antes aqui, porque em 57, meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim da sacada, da janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele falou, então, poxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco, e está feito o programa. Porque não tinha dinheiro para fazer televisão. A coisa era feita na base do improviso. Tinha que ser assim. Então ele ficou sentado e começou a fazer a praça com os personagens que passavam. E deu realmente muito certo. Foi um sucesso estrondoso em São Paulo, muito mais no Rio de Janeiro. Mas voltemos aos anos 50. A audiência da televisão crescia num ritmo moroso, porém constante. Desde 1954 já havia na praça um televisor de fabricação nacional, a marca Invictus. O aparelho fabricado em São Paulo concorria no mercado com os televisores importados. As vendas animaram o fabricante Bernardo Cocubege a nacionalizar o quanto possível o produto, partindo ele próprio para a fabricação dos componentes. Mas apesar da fábrica nacional, a posse do televisor continuava sendo uma questão de status. Na metade dos anos 50 já havia mais 3 emissoras no país. A TV Record de São Paulo, Canal 7. A TV Rio, Canal 13. E a TV Itacolomi de Belo Horizonte, Canal 4. A segunda metade da década de 50 começa sob o carisma de Juscelino Kubitschek, o novo presidente da República, que dá início a seu plano de metas dos 50 anos em 5. A economia agropecuária vai se alterar para uma crescente tendência industrial. O automóvel e a TV se tornaram símbolos desta fase de mudanças e marcam o processo de atração pelos centros urbanos. Dentro da TV, cresce o campo de atuação do jornalismo. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, patrocínio da ESSO Brasileira de Petróleo e com as últimas notícias da United Press International. Era assim que eu iniciava as transmissões do Repórter ESSO pela Rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. A história do telejornalismo brasileiro se confunde com a história do próprio Repórter ESSO. Foi o Repórter ESSO quem deu forma e conteúdo ao telejornalismo brasileiro. O Repórter ESSO, o seu Repórter ESSO, ensinou aos redatores brasileiros, e quem o fez primeiro foi R. Magalhães Júnior, e trouxe a técnica dos Estados Unidos, como se escreve uma notícia com toda a objetividade, com todos os leads, com todas as informações. O Repórter ESSO ensinou também como se focaliza um locutor que lê notícias em plano americano. E tudo isso, quer da parte redacional, quer da parte técnica, permanece até hoje. O Repórter ESSO era para nós, assim como uma religião. Nós andávamos com o bip do lado, e não tinha hora de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite, nós estávamos lá para acompanhar para e passo os acontecimentos mundiais. Logo que Chateaubriand implantou a TV Tupi de São Paulo, a TV Tupi do Rio, o Repórter ESSO nasceu. Então, nesse limiar dos anos 50, como é que nasce o Repórter ESSO nessa televisão que ainda era preto e branco e ao vivo, a todo risco? Nasce tirado do rádio, que foi o grande noticioso do rádio, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, com a voz de Heron Domingues. Acho que todo brasileiro dessa época, até
os anos 60, conhece muito bem o Repórter Esso de rádio. Aquele estilo do Repórter Esso de rádio, que já, inclusive, jornalisticamente trazia o lead americano, quer dizer, o jornalismo americano de lead e sub-lead, ele introduz-se no Repórter Esso. Mas o locutor, o texto vem da United Press, portanto, de uma agência americana instalada aqui no Brasil. Quer dizer, o que também acontece? Há um sistema híbrido, porque quando ele vai para a televisão, ele precisa de imagem. Então, os homens do rádio vão falar e vão escrever o Repórter Esso. Mas quem vai filmar a imagem é o homem de cinema. Então, o Repórter Esso tem muito também na televisão, nesse primeiro tempo, daquele cinema documentário, daquele jornal cinema, que a gente entrava na sessão de cinema, até hoje ainda tem um pouco, e você via aquelas novidades de cinejornal. E o que acontece? Eles ficavam procurando o Guevara com a imprensa toda internacional. Mas aí aquelas notícias do Guevara está aqui, está ali, está no Congo, está não sei aonde, e o pessoal foi desistindo, foi indo embora. E quem não pôde ir embora por falta de dinheiro foi a equipe da Tupi, dentro dessa situação. E, de repente, por não ter podido ir embora, o Repórter Esso consegue um furo que é internacional. Uma das maiores e mais espetaculares filmagens, talvez, da história da televisão. O noticiário não se limitava ao Repórter Esso. A informação ganhava espaço e tratamento especiais nas emissoras.